Sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita. Todas as quartas-feiras, a partir das 10 da manhã, nós estamos aqui sempre com um conteúdo diferente, né? Um tema, um convidado. Sempre a gente recebe alguns pedidos aí de temas, né? E a gente vai em busca de alguém para trazer esse conteúdo. E hoje, né, está voltando com a gente o Kedman, que já esteve lá no comecinho dos nossos webinários, no ano passado. Ele está voltando hoje, mas o tema é construindo uma cultura de alta performance, qualificação contínua. Assim como eu disse, nosso convidado, Kedman Eliakim, graduado em comunicação social, com especialização em gestão estratégica de pessoas e administração hospitalar, e atua aí como consultor e professor, né, com vasta experiência já em gestão, liderança e desenvolvimento de cultura organizacional. Kedman, É um, obrigado é mais um uma vez. trava-língua. Deu. Obrigado mais uma vez por estar com a gente, né, nessa manhã aí. Eu sei que às vezes a gente tem que parar um pouquinho, mas nós fizemos o convite, você logo aceitou, a gente conseguiu organizar a agenda e você está aqui hoje. Então, em nome da Azevedo, agradeço por estar novamente com a gente. Bom dia. Muito bom dia. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Lucas, pelo convite. Obrigado, Tati, pela recepção. É sempre um prazer. Vocês estão num nível muito profissional, o evento muito bem organizado e uma consistência, né? A gente vai falar de cultura, a gente entra um pouco nisso. Estou vendo aqui muita gente boa, né? O pessoal de Jaú, o pessoal daqui de Marília também. Inclusive, tem amigos aqui que podem ser futuros convidados, viu? A Darlene, eu vi que ela entrou aí, uma Muito baita bom. profissional, uma pessoa que eu admiro demais e a gente pode contribuir. Tá dando um oi. Tem muita gente bacana. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou o Kedman, sou especialista em gestão de pessoas, sou especialista em administração hospitalar e eu vou dividir um pouquinho hoje do que eu tenho vivido, do que eu tenho aprendido, do que eu tenho vivenciado, né, na prática sobre gestão, sobre liderança, sobre cultura. Eu trabalho com cultura desde 2017. Trabalhei numa empresa que tem uma abrangência de 100 países no mundo, né? Uma empresa, essa atuação minha era focada em cultura e educação corporativa. Trabalhei em um hospital, estou no processo de saída do hospital e assumindo consultoria, já estou com algumas consultorias, já estou com algumas coisas. Mês que vem estou na China, estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Construindo uma carreira um pouco mais independente nesse momento. Bom, eu vou trazer um pouco da minha visão aqui hoje, mas antes disso, eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat aquilo que qual que é a sua intenção hoje aqui? É lógico que aprender vai ser fundamental, né? Mas o que que você quer sobre cultura e sobre alta performance? O que que você busca no detalhe? Quero ser o melhor gerente, quero ser o melhor gestor, quero ser uma pessoa mais contributiva dentro do cenário da cultura. O que que você busca? Além do aprender, coloca aqui no chat para a gente poder dar início. Eu vi que tem muita gente de hospital, né? É uma experiência que eu tenho em hospital, então posso contribuir, mas quero primeiro ouvir de vocês. Coloque aqui no chat, o Lucas vai me ajudando com o chat, Vamos lá, fique à vontade para colocar no chat, para a gente poder dar início. a gente poder iniciar. E Tá assim, aparecendo algumas respostas já? não, eles estão quietinhos, acho que estão chegando agora, eles estão frio, estão esquentando, apesar do clima quente que já está logo cedo, né? Tá quente, tá fumaçado o Brasil inteiro, né? Tem fumaça para todo lado. Brasil inteiro, Brasil inteiro. Mas coloquem, vamos ver o que que vai aparecer, para a gente poder dar início na nossa discussão. Eu já tenho A um Paula, chat aqui. Paulo, Ferramentas Paula, para conduzir. Ah, sensacional. Ferramentas para conduzir equipes para uma cultura de alta performance. A gente vai trazer framework, vai trazer ferramenta, vai trazer um pouco dessa visão. Quem mais, gente? Qual que é a intenção sua aqui nesse encontro? Pode colocar aqui, não tem certo ou errado, viu? É a partir daquilo que você está buscando para a vida. E é muito interessante. Quando a gente fala de ferramenta, a gente já dá início à discussão, né? Primeiro, a gente tem três pilares fundamentais para uma alta performance. A gente tem que saber sobre conhecimento técnico. Ah, eu sou da área de cardiologia, sou da área. É importante que eu tenha esse conhecimento técnico.
Eu tenho que ter conhecimento em método gerencial, o segundo pilar. E o terceiro pilar é a liderança. São coisas independentes, mas elas são muito interligadas. Então, a gente avança muito quando a gente tem esses três pilares bem direcionados. Muitas vezes a gente encontra em cenários muito técnicos pessoas muito capacitadas tecnicamente, mas sem desenvolvimento nos outros dois pilares. A gente estava até conversando aqui, né, com o Lucas, antes de entrar, e às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu já lidero há 20 anos, eu sei liderar, a vida me ensinou a liderar. Não, Mandela fala uma coisa que eu gosto muito, que é a vida não ensina a liderar, a vida ensina a conviver. Liderar a gente tem que estudar, tem que buscar e tem que ir galgando novos caminhos. Então, as ferramentas é interessante. Entender o que é alta performance, intenção de incentivar o desenvolvimento de líderes para alcançar alta performance, perfeito, Edivaldo. A gente só alcança, só constrói uma empresa excelente com gestores excelentes, né? Aprimorar a liderança, estimular o desenvolvimento dos colaboradores, ferramenta para liderar, a Josi, entender o que é alta performance, o que medir. A gente não vai entrar tanto no detalhe dos indicadores, tem uma outra apresentação que a gente entra nesse, mas a gente vai entrar mais hoje no pensamento. Vamos lá, vamos dar início à apresentação. O que eu separei aqui para vocês? O que eu organizei? Eu já fiz uma apresentação, né, Lucas, como o Lucas trouxe aqui. Sim. Quem quiser buscar um pouquinho mais vai estar lá também, tem alguns outros conteúdos complementares. Aqui eu procurei trazer diferente. Falei, gente, vai ter gente que assistiu a primeira e vai assistir a segunda, não pode assistir a mesma coisa. Então, vou trazer conhecimentos novos, vou trazer novas experiências a partir disso. Primeiro que eu trago o contexto. O que a gente tem de contexto? O que a gente tem que observar no contexto da nossa atuação? Depois, cultura. O que é cultura? Como que a gente consolida? Como que a gente constrói? Como que a gente melhora? Depois, seleção e qualificação. E, por último, um fechamento. São 3 episódios com um episódio extra. Então, basicamente, contexto. Eu peguei um pouquinho do contexto de vocês, o contexto que vocês estão inseridos, que é muito contexto hospitalar, contexto de saúde, mas quem está aqui que é de outro cenário pode aprender também, pode tirar algumas experiências. Recentemente eu estive lá no Google, na Califórnia, eu conheci algumas coisas, porque tem essa orientação para qualidade, quem tem essa orientação para método gerencial, a gente questiona, né? Como que essas empresas crescem tanto? Eles olham para isso, eles têm modelo de documentação, como que funciona tudo isso? E eu trouxe um pouco dessas diferenças para a gente contextualizar. Então, a gente vai ter diferença de países, a gente vai ter diferença cultural, né? A gente vai ter diferença de cenário. Tem cenários que estão em mais expansão, tem cenários que têm menos expansão. A gente tem diferença de preparo das pessoas. Quanto menor o nível de qualificação das pessoas, tem que ser maior o nível de padronização. Então, a gente vai entendendo um pouco disso, e isso, né, eu já tive 2 vezes lá na Califórnia, e nessa segunda vez agora, foi mês passado, explodiu a cabeça, porque finalmente eu entendi o que difere. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. E condições de mercado. Se a gente pega uma empresa que está no cenário, que cresce pouco, consequentemente tem menos oportunidade de desenvolvimento ali dentro. Tem menos oportunidade de crescimento, não de desenvolvimento, de crescimento. Basicamente, gente, o que me abriu muito a cabeça estando lá no Google? Os caras crescem 25% ao ano. Nós, hospitais, que atuamos em hospitais, a gente não cresce. Não adianta. Nesse cenário, a gente não tem como ter documentação, não tem como ter qualidade no detalhe. Então, eles permitem mais o erro. E uma coisa que me chamou muita atenção, numa conversa com um profissional que recebeu a gente lá, ele falou para mim, eu falei, mas como que é a documentação? Como que é essa questão de qualidade? Ele falou assim, cara, a gente está aqui num nível, a equipe, 100% dessa equipe que atua nessas frentes aqui, eles seriam diretores em outro lugar, em outros lugares. Então, olha o nível de preparo. As pessoas que estão lá nesse framework do Google, nessa condução de trabalho no Google, 100% seria diretores em outros lugares. Eles não precisam desse nível de detalhamento. No cenário um pouco mais diferente, cenário hospitalar, a gente tem menos chance de se expor ao risco, então a gente não pode errar tanto, embora se errar, esse erro tem que aparecer, que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. E a gente trabalha com um nível diferente de qualificação. Nem todo mundo que atua em um hospital seria diretor em outra empresa. Então a gente tem que entender um pouco mais isso. Então, quanto maior o nível de qualificação, maior o nível de atuação, menor o nível de padronização. Isso é uma coisa que a literatura já trazia para a gente, mas estando lá,
Eu falei, cara, não, realmente, uma empresa que cresce 25% ao ano, eles não têm documentação de tudo. E aí ele falou uma frase que me marcou muito: a gente cresce uma bagunça direcionada. É isso. No nosso cenário não é assim. Aqui no Brasil não é assim. Então a gente vai entender um pouco desse cenário. Bom, primeiro passo que a gente dá é entender um pouquinho sobre cultura. Eu imaginava que seria um público muito de hospital, um público, até por conta que eu já estive aqui com o Azevedo, né? Então, eu trago esse contexto da cultura um pouco de Falcone, que eu gosto muito. Um pouco desse olhar. A gente só vai crescer enquanto equipe enquanto a nossa cultura ela for uma cultura de melhoria. E a cultura de melhoria ela só acontece se a gente discutir os resultados ruins. A gente ainda tem uma cultura muito punitiva dentro das empresas. Ah, o fulano errou, aplica uma advertência, faz isso. Esse não é o caminho. A punição ela funciona no curto prazo, mas no longo prazo o resultado dela é devastador. O Rivadavia, que é um professor brasileiro, que hoje ele é professor numa universidade nos Estados Unidos, foi nomeado o melhor professor da HSM, um cara incrível. Na tese de doutorado dele, que eu tive o prazer de ler, ele classifica uma vertente de erros como erros honestos. E isso me martelou muito tempo na minha cabeça. O que são erros honestos? É o erro que a pessoa não tem intenção de errar. É o erro que ela faz por uma falha de processo. E aí, quando eu falo da visão da qualidade, né, uma cultura, o erro ele é sempre multifatorial. O que que é o erro? É um resultado ruim. E quando a gente olha o erro como um resultado ruim, como multifatorial, a gente tem que entender primeiro quais são os fatores que ocasionam esse erro. E é muito difícil numa discussão de solução de problema, numa discussão, a gente primeiro ir para as causas e depois ir para a solução. A gente geralmente começa inverso, né? A gente, porque tem que ser feito isso, tem que ser feito aquilo. Não, mas vamos estudar primeiro o que causou. Vamos discutir. Quando a gente está numa cultura que 100% da equipe ela tem essa visão para a melhoria, ela tem a visão primeiro entender e resultado ruim, gente, é qualquer coisa. Pode ser um resultado financeiro ruim, pode ser um resultado de vendas ruim, pode ser um resultado de pérfuro ruim, pode ser. Resultado ruim é qualquer coisa. Problema é qualquer resultado ruim. Então, tem onde eu quero chegar, eu não cheguei lá por qual motivo. E a gente vai entender quais são as causas. É sempre multifatorial. E uma empresa que olha para isso e coloca soluções de problema como um direcionador da cultura, ela avança. Não tem como a gente ganhar maturidade empresarial se a gente não olhar para problemas. A Toyota está aí para provar isso, né? A Toyota é uma empresa excepcional e na Toyota qualquer profissional na linha de produção ele pode parar a produção para resolver um problema. Pode parar a produção. Então, ele pode levantar a mão, falar, ó, tô com uma bucha aqui. Hoje a gente tem esse olhar para o problema, ou quando aparece o problema a gente tenta esconder, a gente tenta evitar discutir sobre ele. Porque vou ser punido, porque então a gente tem que mudar essa cultura. A punição ela não funciona no longo prazo. Ela pode até trazer um resultado ali do medo, e tal, no curto prazo, mas no longo prazo não é perene. E aí o desafio dentro de cultura é olhar como que a equipe vai atuar, né? E aqui a gente pode olhar de uma forma institucional, posso olhar enquanto instituição, ou eu posso olhar enquanto a minha equipe, a equipe que eu lidero. Então, o papel do RH, eu vi que alguém colocou ali algo sobre RH, o papel do RH, basicamente, é fazer com que as equipes se pareçam o máximo possível do ponto de vista de cultura. Mas cada equipe é diferente, cada gestor é diferente. Então, por isso que eu acho muito importante a capacitação dos gestores, para que esses gestores se tornem excelentes, porque a gente vai construir uma empresa excelente. Sem gestores excelentes, a gente não constrói uma empresa excelente. Preciso trocar todo mundo? Não, não precisa trocar todo mundo. A gente tem como conduzir essa equipe. É lógico, a gente vai ter gente que não serve. Eu brinco, né? E, tem uma amiga, muito amiga minha, que trabalhou comigo muito tempo. Eu falo para ela assim: tem gente que trabalha feio, não tem jeito. Tem gente que trabalha feio. Agora tem gente que é cuidadosa, tem gente que é bonito de ver. E às vezes a gente só precisa olhar para a forma com que a gente conduz esse trabalho. E ao longo do tempo, o cenário de uma equipe ele vai
se desenvolvendo, né? No comecinho ali, quando começa a equipe, tem a participação, todo mundo, nada com muita profundidade, né? Ah, eu conheço, ah, e tal, a gente participa, ah, toma um café, e tal. O caminho que acontece é um caminho natural, isso aqui não precisa de esforço, começa os subagrupamentos, dentro de uma organização ou dentro de uma equipe. E aí o desempenho ele já começa a cair, né? Então eu tenho os silos que a gente conhece dentro das organizações. Ah, mas o meu tá feito, né? Então, é o subagrupamento. Depois entra a confrontação. Isso aqui, gente, ó, natural. Acontece de forma natural. Eu preciso do quê? Chegar na diferenciação. Começar a respeitar essas diferenças, discutir. Então, quando a gente vai analisar um problema, ter respeito, ter educação, discutir, mas trazer esses problemas para cima do tapete, né? E aqui precisa de presença, de esforço da liderança. Eu não consigo fazer isso sem liderança. A liderança tem um papel fundamental aqui. Ela vai falar assim, olha, não importa o desempenho individual, o que importa é o desempenho da equipe. A gente, até os 22 anos, a gente é muito forçado ao desempenho individual. Eu tenho que ser o melhor aluno da natação, eu tenho que ser o melhor aluno da escola, porque eu tirei a melhor nota em matemática, porque eu tirei a melhor nota em português. E aí chega no trabalho, chega no hospital que vocês atuam ali, o desempenho individual, ele chega a ser perverso. Porque não é ele que importa, é o desempenho da equipe, é o desempenho da empresa. E muitas vezes a gente escuta assim, ó, eu escutei já isso. Ah, mas o meu paciente está bem cuidado. Ah, mas o meu plantão está organizado. Ah, mas o meu setor, né? Vocês já escutaram isso alguma vez? Esse é o problema do fulano. E a maioria dos problemas que a gente tem a solução aqui dentro da própria empresa. Eu tenho lá a Tatiana em outro setor que já resolveu um problema que eu tenho na equipe dela. Então a gente tem que conversar mais. E aí, para a gente conversar mais, a gente entra nos desafios das equipes. E por isso que é muito importante a gente trabalhar junto, entender esse cenário. A gente tem que ter essa diferenciação, a gente tem que ter presença e esforço da liderança para a gente chegar na responsabilidade compartilhada. Não importa o desempenho do seu, eu, importa o desempenho do todo. Ah, mas fulano, não, vamos focar aqui, ó, vamos focar. Quanto mais a gente for colaborativo, melhor a gente tem resultado. E aí os desafios das equipes que o Patrick Lencioni traz, o primeiro deles é a falta de confiança. Quando a gente não confia, é uma base de problemas, né? A gente traz uma base de problemas porque eu não confio nas pessoas. Então, por que eu não confio? Porque eu não demonstro preocupação muitas vezes. Falta integridade tem a ver com ética, com honestidade, com consistência, com responsabilidade. E eu não tenho essa confiança entre os pares. Sem confiança, a gente não constrói boas coisas. E aí, a gente avança, é uma pirâmide que o Patrick construiu, né? Sem a confiança, a gente tem a aversão ao conflito. Por isso que a gente vai lá para aquela fase do subagrupamento. Eu começo a me fechar com aquilo que eu tenho mais contato. E aí eu só quero trabalhar com o que eu gosto. Olha só, mas eu não estou na escolinha. Eu não posso trabalhar só com o que eu gosto. Eu tenho que trabalhar com todo mundo, tem que respeitar as diferenças. E a gente só vai alcançar um resultado bom se a gente for direcionado pelo mesmo propósito. E aí, eu tive a oportunidade, falando sobre isso agora, de estar na NVIDIA, que é a empresa mais valiosa do mundo, a empresa que produz. A gente olha para a Intel aqui no Brasil, né, que produz placas, produz chip. A Intel é desse tamanhozinho perto da NVIDIA. Ela atende a Apple, atende todas as empresas nesse quesito de placas, a empresa mais valiosa do mundo. E aí eu perguntei pro gestor que atendeu a gente lá, falei, cara, o que tem na liderança que te chama a atenção, na liderança macro? Ele falou assim, ó, o Jansen, que é o CEO, falou assim, ele é um cara visionário e ele tem uma capacidade de unir todo mundo no mesmo propósito absurda. Olha só. Ele não está falando que ele tem as melhores pessoas, é lógico que ele trabalha com pessoas boas, mas ele tem uma capacidade de unir as pessoas no mesmo propósito. Quando a gente fala de pessoas boas, a gente vai discutir um pouco do processo de seleção, que para mim é uma das principais funções do gestor é selecionar gente boa. E gente boa
Gente boa de conduta ética mesmo. Estou falando gente boa tecnicamente, não tecnicamente a gente vai. E caráter também a gente vai preparando, que a gente vai discutir um pouco sobre isso. Mas boa de conduta, pessoa que tem respeito, pessoa que é correta. Sabe aquele ditado? Uma pessoa que segue pelo certo. Então, quando ele fala isso para mim, Jansen tem uma habilidade incrível de unificar as pessoas no mesmo propósito. Ele teve uma visão, cara, para ser a empresa mais valiosa do mundo, a visão dele é espetacular, a gente tem que admitir isso. E ele conseguiu trazer aquela visão para toda a empresa. Então ele tem ritual para isso. Toda semana ele tem uma conversa com toda a empresa, abre lá a câmera para todo mundo, ele leva 20 minutos para toda a empresa. Por quê? Porque ele está vendendo o propósito da empresa, né, a visão da empresa. Ele não só construiu junto com a equipe de líderes dele, como ele leva isso para todo mundo. Isso é cultura, gente. E aí, nesse desafio aqui que o Patrick Lencioni traz, que é a aversão ao conflito, quando a gente não confia, a gente não conflita. Porque quando a gente conflita sem confiar, a gente vai para a briga, certo? A gente quer desqualificar o outro, ou o outro quer desqualificar a gente porque a gente não confia. E a gente precisa separar o que é um conflito construtivo do predatório. Porque o conflito ele não é natural para a gente. Ele traz tensão, ele traz dificuldade. Todo mundo aqui, diante de um conflito, diante de uma discussão, dá um friozinho na espinha, né? Dá um friozinho na barriga, mas é produtivo. Quando é respeitoso, é produtivo. E aí, sem o conflito, eu não participo daquilo, eu não me comprometo. Olha como os desafios eles são escaláveis, né? Começa lá na falta de confiança e ele vai terminando onde? Vai na falta de coragem também. Coragem para responsabilização, tem ligação com a falta de compromisso. Só o líder que puxa esse movimento e ele só ele que incentiva que as cobranças aconteçam. Então eu estou trabalhando com a Darlene, estou trabalhando com a Maria Elizabeth e a gente não se cobra porque a gente não confia, a gente não conflita, a gente não constrói junto. Falta coragem e a gente tem que esperar o nosso líder cobrar da gente. E aí entra o conformismo. Ah, mas o meu resultado está bem, mas o meu plantão está bom. Ah, mas a minha unidade está boa. Mas a minha prática está bem feita. Ah, o meu paciente está cuidado. Desempenhos individuais soberbos podem trazer resultados globais catastróficos. A gente tem que se atentar a isso. Não é o individual. E puxar para o colaborativo é papel do líder, porque a escola ensina a gente a ser individual. Tem poucas escolas, uma não, tem poucas escolas que trabalham a força do colaborativo. Eu tive a oportunidade de conhecer recentemente o ensino médio, um dos poucos ensino médios do Brasil, acho que é um dos dois ensinos médios do Brasil que é conduzido pelo Senai. Só duas escolas conduzem ensino médio no Brasil do Senai, uma em Pompeia. E eu falo para vocês, vão lá visitar. Quando eu tiver filho, eu quero que meu filho estude numa escola daquele modelo. Porque eles trabalham em grupos. Então, eles têm uma jornada de aprendizado e os grupos vão construindo o conhecimento em volta das matérias a partir da condução dos professores. Então, eu não tenho aula de matemática, eu tenho uma jornada que tem um desafio, e dentro desse desafio eu tenho que resolver com o meu grupo matemática, eu tenho que resolver com o meu grupo ciências, eu tenho que resolver com o meu grupo. Igualzinho a gente passa na empresa, né? A gente tem os desafios e a gente tem que resolver com o grupo. Só que a escola tradicional não prepara a gente para isso. Bom, esse aqui são os 5 desafios das equipes. Como que a gente pode melhorar? Alguém falou de ferramenta. Gente, pega isso aqui. Você vai estar lá no YouTube depois. Apresenta isso para sua equipe e pede para ela, fala assim, ó, traz 3 coisas aqui que a gente está no caminho certo de fugir desses desafios e 3 coisas que está atrapalhando a gente nesses desafios. Pede para cada um fazer num papelzinho individual. Eu gosto muito de trabalhar primeiro, quando a exposição de pensamento, primeiro no individual e depois expõe para o grupo. Por quê? Diferente de um grupo, se eu levar a fala para 5 pessoas no grupo, o primeiro fala, o último, quando vai falar, já está influenciado pelo primeiro. Agora, quando ele coloca no papel, quando a gente cola lá na parede, vai aparecer o pensamento de todo mundo. E aí, a partir do pensamento de todo mundo, quais são essas disfunções que a gente tem na equipe? A gente faz um combinado. Fala, gente, então vamos combinar que a partir de hoje a gente vai deixar tal prática de lado?
Olha que ferramenta potente e não tem custo. Eu não preciso contratar uma ferramenta para isso. Eu não preciso ter um sistema que faz isso. Não. E eu trago o Jim Collins, né? Eu adoro o pensamento do Jim Collins. E ele fala assim, ó, tecnologia por si só não é motivo de fracasso ou de sucesso de uma empresa. O que que é, gente, isso? O que importa é o pensamento. Então, eu tive um professor que é o Marcelo Coelho, ele fala método sistemático de pensar e agir. Solução de problemas é isso. Não é a ferramenta que eu uso para solução de problemas. É lógico que a ferramenta impacta, mas eu uso papel para fazer uma solução de problemas. É um método que a gente pensa e age frente a um resultado ruim. Bom, falando sobre isso, né, a gente vai entrar no quesito de seleção e qualificação. A gente encerra um pouquinho falar sobre cultura, mas cultura basicamente é isso. É como a gente reconhece as pessoas, como a gente valoriza as pessoas dentro desse espaço de trabalho, quais rituais que a gente tem, e os rituais eles têm que ter muita coerência com o que a gente fala. Sem coerência, não há cultura positiva, né? Não há cultura boa. Se o líder fala uma coisa e faz outra, não adianta nada eu falar que eu valorizo a educação e eu promovo pessoas que não se educam, pessoas que não buscam, pessoas que nunca leram um livro. Então, tem que ter coerência. Cultura é ritual, coerência, valorização e consequência. Se eu permito que as coisas não são pensadas, não são refletidas e nada acontece, eu tenho lá 2 anos sem alimentar o indicador, sabe, sem discutir o indicador, eu permito que isso aconteça, eu estou moldando a cultura de uma empresa direcionada ao fracasso. Se eu reconheço alguém que não é coerente com aquilo que eu falo, eu não estou sendo coerente enquanto gestor, enquanto líder. Então, a cultura ela é consequência do que as pessoas fazem. Eu falo, a gente não pode se acostumar. A gente se acostuma muito, muito fácil com as coisas, né? Então a gente está lá, isso eu falei na outra aula, vou repetir aqui. A gente está lá, mora em São Paulo, eu pego 50 quilômetros de congestionamento todos os dias para trabalhar. E eu me acostumo com esses 50 quilômetros. Mas sempre foi assim. Não, é um resultado ruim 50 quilômetros. Eu perco 2 horas da minha vida para ir para o trabalho e 2 horas para voltar. É um resultado ruim. E a gente se acostuma, porque sempre foi assim. Não. Eu chego. Vocês já chegaram em algum lugar, né? Quando eu era criança, minha mãe me obrigava a tirar o pó de casa, né? Eu ficava pé da vida, porque às vezes nem tinha pó e ela fazia tirar. Era todos os dias. Na maioria das vezes não tinha pó, né? Porque todo dia não tem pó. Exceto nessa época agora. Vocês já chegaram em um lugar que é sujo e as pessoas estão ali como se não tivesse sujo? Elas trabalham ali. E para elas está tudo bem, porque elas se acostumaram com aquilo. Eu reparo muito no pó por conta disso, né? Minha mãe me traumatizou quanto a isso. Bom, a gente falou um pouco sobre cultura. Deixa eu ver, tem alguma mensagem aqui no chat. Ó, o João, meu diretor, tá aqui. Um abraço, João. Tá assistindo lá do Congresso, entrou aqui. João Luiz, tá João Luiz. parabenizando, né? Ele tá bravo comigo que eu tô deixando ele. Eu ficaria também, mas é Não, bom. Você o João é uma tá pessoa que eu bonito. tenho muito carinho, é uma pessoa muito boa. Que bom. Bom, a gente está falando aqui de cultura. E agora a gente vai entrar na qualificação. A gente vai entrar em como a gente seleciona e qualifica as pessoas. Bom, primeiramente, né? Seleção, ela é do líder. Mas eu tenho um RH, o RH vai te ajudar. É seu papel. Não delega para ninguém, não. Não, traz alguém bom e só começa aí, depois eu discuto. Não, é seu. Isso não é de ninguém, isso é seu. Faz bem feitinho a seleção. Tem uma frase que eu gosto muito que é contrate rápido e sofra devagar. O SLA, fechamento de vaga, lá, o tempo de contratação, era importante e tal, mas não toma uma decisão na dúvida. Sempre que você pensar em tomar uma decisão na dúvida, pensa no dia que você não encontrou o outro pé do sapato. Você não saiu com um sapato marrom, outro preto. Você esperou até achar, você criou uma solução. Na dúvida, não toma a decisão. Espera um pouquinho. Não tem problema atrasar um pouquinho o SLA de contratação. Coloca gente boa para dentro.
E boa, que eu falei, pessoas éticas. Tenha clareza sobre a descrição das atividades que a pessoa vai realizar. O gestor tem que conhecer, o gestor tem que saber. E muitas vezes o gestor quer tudo, né? Ah, eu quero alguém comunicativo, focado, quero... vai para os dois lados, né? Não, tem clareza principalmente daquilo que você não quer. Eu não quero alguém que tenha um comportamento muito aberto, porque é uma função que precisa de mais atenção, precisa de mais foco. Então, essa pessoa não vai ser tão comunicativa. Faça uma entrevista em local reservado, que tem algumas diretrizes, né? Não menos do que dois entrevistadores, até por questões de segurança também, né, gente? E não mais do que três entrevistadores, porque senão a pessoa não fica coagida. Imagina, chegar numa entrevista, tem 10 pessoas para me entrevistar. Não, faz então primeiro um ciclo de três, depois faz outra entrevista com as três. Tem um roteiro, passo a passo, padrãozinho para seguir. Defina um score. Então, eu vou colocar lá que nota que eu dou para experiência, que nota que eu dou para estudo, que nota que eu dou para comportamento, que nota que eu dou para conhecimento da empresa, que nota que eu dou para disposição que eu senti nessa pessoa. Aí você faz lá de 0 a 10, e aí você tem 6, 7 critérios, você soma os candidatos que você fez, faz um score. Isso vai trazer uma clareza para a gente. Considere as características do local de trabalho. Olha, a gente está contratando para um trabalho que trabalha com altura, você tem algum problema? Olha, você vai ter que andar de elevador, é coisa que a gente não pensa. Mas tem gente que tem pânico de elevador. E aí não vai, a pessoa não vai conseguir trabalhar pegando o elevador. E aí a função dela não dá para ir pela escada. E aí, você arruma um problema. Considere as características do local de trabalho. Verifique a disponibilidade e interesse pelo salário. Eu, particularmente, não gosto daquela pergunta de quanto você ganha. Não, oferece para a pessoa que você tem para oferecer e ela decide se vem ou não. Isso aqui é o que eu trago um pouco sobre seleção. Um outro aspecto também quando a gente fala na seleção para o pessoal, o que você faria nessa situação? É o campo da imaginação. Foca as perguntas da entrevista de seleção em como ela já resolveu situações, porque ela vai trazer as questões de como ela agiu frente àqueles e não o que ela faria, porque na imaginação a gente é diferente do que na realidade. Só um minutinho, gente. Enquanto o Kedman é, pedir esses minutinhos aí, fiquem à vontade para perguntar também. O Kedman está com a gente aqui. Eu acho que a gente pode aproveitar, né, essa oportunidade também para, eu sei, para perguntar ou para colaborar conosco. Então fiquem à vontade para explanar aqui também no chat. Bom, desculpa, viu, gente? Teve uma entrega aqui. Já está resolvido. Tranquilo. Bom, pergunta sobre questões do passado. Como que a pessoa resolveu essa situação? E aí, a gente vai olhar agora para a questão do caráter. E aí eu tive uma surpresa muito grata, que eu li um livro recentemente que chama Potencial Oculto. E a gente vê muito, contrata caráter, treina habilidade. E não, o caráter ele pode ser desenvolvido também. O Adam Grant, que é meu autor preferido, ele fala pra gente, né? Caráter vai além de apenas ter princípios. Trata da capacidade aprendida de viver de acordo com os princípios. E aí, gente, é muito maluco isso, porque quando eu falo de ética, isso não é caráter. A pessoa ser correta, isso é uma conduta que ela escolhe ou não. Ou a pessoa é correta ou não é. E aí o caráter, existem habilidades do caráter. Tem um estudo que foi feito com alguns pesquisadores e eles pegaram um grupo de 1.500 empreendedores, homens e mulheres entre 30 e 50 anos. Então, eles colocaram parte no grupo de controle, não foi feito nada. Parte eles capacitaram em habilidades cognitivas, finanças, contabilidade, RH, marketing, precificação. E parte em proatividade
disciplina e determinação, que é aquilo que o autor chama de habilidades de caráter. Ao longo de 3 anos, o grupo que foi capacitado em habilidade de caráter, ele apresenta um resultado muito superior ao grupo que foi treinado em habilidades só técnicas. Olha que interessante isso. E muitas vezes a gente não olha para essa qualificação, para qualificações relacionadas a comportamento. A gente olha só para o técnico. Tem que capacitar minha equipe de finanças, tem que capacitar minha equipe. E aí quando a gente olha no cerne, na mudança de comportamento da vida, no resultado, o que impacta mesmo é o caráter. Por quê? Porque essas pessoas, tendo essas habilidades de caráter treinadas, elas foram buscar soluções diferentes para finanças, elas foram buscar soluções diferentes para marketing. Por quê? Porque elas sabem como resolver esses problemas. E aí o Adam Grant fala, uma coisa que eu gosto muito, que é, em vez de procurar gênios apenas onde esperamos encontrá-los, podemos alcançar o potencial máximo da humanidade, cultivando a genialidade em cada um de nós. Gente, quem quiser tirar foto para postar, agora é a hora, viu? Olha, eu sou muito fã do Adam Grant, ele foi o professor mais novo da Universidade de Wharton. Eu tenho a meta de estudar em Wharton por conta dele, né? Estou aí treinando inglês, estou indo para lá e tal. Mas eu vou estudar lá por conta dele. Quem quiser tirar foto agora é a hora. A gente tem, eu trabalhei um tempo com uma equipe e uma equipe muito boa. São pessoas diferentes e algumas pessoas ficam falando, mas eu não sou tão boa nesse quesito. Cara, você é bom em outra coisa. Tá tudo bem. Vamos se ajudar. A gente vai alcançar resultados excelentes se a gente se ajudar, se a gente for colaborativo e a gente trabalhar junto. Todo mundo é correto. Onde todo mundo é correto, as pessoas boas, dá para encontrar como evoluir. E cada um vai ter habilidade diferente. E trago uma dica de leitura agora para vocês, não só pela leitura, mas esse livro ele tem um teste no final dele, no verso dele, que é um teste onde você tem 34 habilidades. 34 ou 33, não vou lembrar agora. 33 habilidades. E cada um de nós tem 5 habilidades prevalentes. Olha isso. Eu tenho 5 habilidades diferentes das 5 habilidades da Darlene, das cinco habilidades da Daniela. E a gente conseguir encontrar esses caminhos onde a gente se ajuda, onde a gente se potencializa, é muito importante. Eu tenho uma habilidade, só para vocês saberem, é um ponto forte meu, chama input. Um dos pontos fortes meus chama input. O que é o input? O input eu tenho uma capacidade muito boa de pegar coisas e arquivar. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, você lembra da citação do autor da página? É porque é uma habilidade minha. É uma coisa que eu tenho. Você vai ter talvez o mesmo ponto forte, mas talvez você tenha um outro ponto forte também que eu não tenho. E aí é muito interessante esse livro, que dentro do ponto forte, a gente consegue ver quais dificuldades a gente pode ter ali naquele ponto forte também. Qual que é o desafio daquele ponto forte? E é muito interessante porque a gente foca muito nos pontos fracos. Não que a gente não tem que focar. A gente precisa trabalhar os pontos fracos, aquele que a gente não é tão bom, a ponto dele não atrapalhar a nossa vida. Mas a gente tem que trabalhar, fortalecer aquilo que a gente já é bom também. E quando a gente lê esse livro, entende um pouco mais. Você não quer ler, fala que eu não gosto de ler. Compra o livro só pelo teste. Só para você se conhecer um pouco mais. Vale muito a pena. Aí você vai ler os seus 5 pontos fortes, vai ficar curioso para ler os outros, e aí eu te convenci a ler um livro sem você nem perceber. Bom, você vai entender um pouco mais do que a sua equipe tem de ponto forte também. E aí você começa a enxergar como que você pode colocar aquelas pessoas para se ajudar. Um resultado bom, ele é alcançável com a maioria das equipes que a gente tem. Não é todo mundo que tem a oportunidade que o Google tem de contratar todo mundo que atua como diretor em qualquer outra empresa. Mas a gente, por meio de uma liderança forte, preparada, a gente consegue alcançar resultados maravilhosos. A gente não faz ideia. No livro do Adam Grant, ele fala de um professor de xadrez, ele dava aula em uma comunidade
nos Estados Unidos de alunos muito pobres e eles alcançaram o melhor resultado no campeonato de xadrez dos Estados Unidos. Mas porque ele trabalhou as habilidades de caráter desses alunos. Ele trouxe esse comportamento para eles. Então, ele soube olhar os pontos fortes de cada um, ele soube extrair o melhor de cada um, conquistar o melhor de cada um. E aí, quando a gente olha para esses pontos fortes, a gente pode trabalhar eles com essas pessoas. E aí é muito importante, a gente acha que o feedback ele tem o mesmo valor, né? E não tem o mesmo valor. O meu feedback perante um assunto que eu conheço, ele tem um valor. Perante um assunto que eu não conheço, ele tem outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pede opinião para alguém, pede feedback para alguém, se essa pessoa tem preparo ou não. E quando a gente oferece também. Às vezes a gente vai oferecer um feedback sobre algo que a gente não conhece. E aí, a gente tem quatro vertentes, né? Duas ligadas à credibilidade, quanto que essa pessoa domina desse cenário, e o outro ligado à expectativa. Então, uma pessoa que é leiga sobre um assunto e ela dá um feedback ruim sobre esse assunto, ela é cética sobre o resultado, você não vai conseguir fazer isso, mas ela é leiga sobre fazer aquilo, o meu resultado que estou recebendo, aquele feedback, é falar assim, eu vou provar para ele que eu consigo. Olha o poder. Agora, quando uma pessoa é especialista no assunto, olha o peso que a gente pode ter, falando para um liderado que ele não consegue alcançar algo. A gente é especialista no assunto e a gente fala para um liderado que ele não vai conseguir fazer tal coisa, a gente mina a autoestima dele. Ele vai falar assim: eu não sou capaz. Olha como que isso é forte. E a gente pode construir junto. Quando eu sou leigo no assunto e a minha expectativa é incentivadora, ela é nula, não vale de nada. Não, você vai conseguir sim, olha como, quanta coisa boa vai acontecer. Você nem sabe do que está acontecendo, a pessoa vai olhar e falar assim, indiferente a opinião dele. Não é? A gente age assim também. Agora, quando eu sou especialista no assunto e eu falo para a pessoa que eu estou incentivando ela, que ela vai conseguir, que eu estou ali disposto a ajudar, eu vou provar que ele está certo. Ela vai falar para mim. Eu vou alcançar isso. Olha o poder do comportamento do líder, da líder. Ele pode incentivar as pessoas, ele pode ajudar elas a alcançar o resultado. E, gente, a gente é contagiante. A gente é contagiante. Pensa num professor. Um professor desanimado, ele entra na sala de aula morrendo. Como que é a aula dele? Como que a gente aprende nessa aula? Fala aqui no chat. Um professor entra na sala de aula morrendo. A Tati falou aqui da entrevista, né? Gente, tô acabando já deu 1h05. Dá vontade Não, de ir embora. tranquilo. Ele tá de Ex- boa. Dá vontade de ir embora. O líder é a mesma coisa, gente. Um líder desanimado, o Mandela fala, quando o líder senta, que ele desanima, a equipe deita. O líder ele pode até ficar cansado, mas ele tem que procurar uma dose a mais. Falar, ó, vamos lá, a gente não pode desanimar não, tem coisa para fazer, tem que procurar ajuda para esse desânimo. Professor, a mesma coisa. Bom, tendo em vista isso, que a gente tem que promover esse feedback, retroalimentar essas expectativas, trabalhar, saber quem a gente escuta também. Tem gente que a gente não tem que escutar e a gente acaba escutando. Tem gente que não tem o mínimo de preparo sobre o assunto e vem falar que a gente não vai conseguir fazer as coisas. Fala, você não está com nada, você não conhece o assunto, não é? E aí, a gente tende a, tanto nós quanto nossa equipe, a buscar se preparar mais para depois assumir as coisas. Ah, vou estudar inglês, vou estudar tudo e depois eu vou falar inglês. No estudo do Adam Grant, ele aprofunda nos poliglotas. As pessoas que falam 6, 7 línguas e se virem mais 4. Desde o primeiro dia de estudo, as pessoas elas estão focadas em colocar em prática. Então ele vai, o que acontece? Aquela ideia de estou andando em círculo. Não, o círculo ele vai subindo também. Então eu vou
Experimentando, aprendendo, experimentando, aprendendo. Não espero estar pronto para começar. É lógico que isso, guardado as proporções, né? Não vou falar isso de uma cirurgia cardíaca. Não, cirurgia cardíaca você tem que estar pronto para começar assim. Agora, coisas do dia, aprender a mexer numa ferramenta nova, aprender a fazer tal coisa. Não, vai experimentando, vai fazendo. E aí, o caminho do bem-estar da fluência mora nisso. Joel Dutra já falava isso. Eu li agora no Adam Grant, mas lá na década de 90, o Joel Dutra, inclusive vou estar com ele agora dia 19, ele já falava isso. A gente tem um conjunto de habilidades e a gente tem os desafios. Quando o conjunto de habilidades ele é maior do que o desafio, causa aborrecimento, frustração e ansiedade. Quando os desafios ele é maior do que o conjunto de habilidades, ele causa ansiedade, medo e perplexidade. Então, o caminho do bem-estar, da fluência e da efetividade é o caminho do meio. Eu vou me preparando e vou aplicando, vou me preparando e vou aplicando. Não espero estar pronto. E aí, tenho me forçado no inglês, né? Igual eu falei para vocês. Esses dias eu falei eu estava lá nos Estados Unidos, falei para a moça, olha, seu sapato tá quebrado, só estava desamarrado, né? Mas eu não sabia falar desamarrado. Então eu falei quebrado, ela me corrige e tal, e a gente vai aprendendo. A pessoa que ela fala 6, 7 línguas, tem uma dessas pessoas que foi aplicado no estudo, a meta dela é cometer 200 erros por dia na língua, porque ele vai aprendendo, vai assimilando, vai. O cara fala 6, 7 línguas. Olha isso. E a gente espera estar pronto para começar as coisas. Não, começa, vai tentando, vai fazendo, vai construindo, vai aos pouquinhos e a gente tem que fazer isso com a nossa equipe também. Isso faz parte da cultura. A gente não constrói uma cultura de alto desempenho sem ter uma cultura de aprendizado. A gente não constrói cultura de inovação sem ter cultura de aprendizado. O aprendizado, ele tem que ser um dos pilares do trabalho. As pessoas, elas têm que trabalhar, mas elas também têm que aprender. Eu não quero estar onde eu não aprendo. Vocês também não. Então a gente tem que trazer momentos de aprendizado para as nossas equipes. Eu não preciso esperar um treinamento que vai ser contratado. Não, eu posso lançar mão de um vídeo. Uma reunião, que eu tenho uma reunião semanal, eu posso trazer um texto para a gente discutir. Olha isso. Então, eu vou colocando, vou inserindo o aprendizado no meio do trabalho. É fundamental. É fundamental que isso aconteça. Então, eu tenho que dosar capacidade de trabalho e aprendizado, colaboração e ajuda mútua, olhar para o presente e olhar para o futuro. É assim que a gente vai construir uma cultura de alta performance. Mais rituais alinhados, coerência daquilo que eu falo. Então, é uma construção. Como a nossa série ela é única, né? Trouxe um episódio extra aqui para a gente, que é a finalização, o fechamento. Eu falei para vocês que eu ia fechar algumas coisas que a gente não pode perder de ter. Trago aqui, ó, o exemplo do Meta. Todo mundo aqui usa o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, né? Ou um deles. Essa aqui é a placa do Meta lá da Califórnia. Não sei por que mudou de nome. Facebook era melhor, mas é o nome de um produto só, né? Essa placa ela tem uma história muito interessante e ensina pra gente sobre humildade. Os caras mantiveram a placa da empresa que ocupava o prédio antes deles. Eles só viraram a placa. Então, atrás da placa é o nome da empresa anterior. Para que sempre que eles falarem assim, ah, a gente está muito bom, a gente está muito acima, cara, olha atrás da placa ali, ó. Pode ser o nosso nome amanhã. A gente tem que ter humildade, a gente tem que aprender para essa placa não virar nossa empresa. Então, sempre que tem um livro que eu quero ler, eu já ouvi um resumo dele, que é O Ego é Seu Inimigo. Sempre que a gente estiver pensando que a gente está, não, coloca o pé no chão. Nossa placa também pode virar, a gente pode vir aqui para trás. Olha que ensinamento fantástico. Eles não trocaram a placa, mantiveram a placa original lá. E aí tem a cola que junta tudo isso no trabalho das equipes, né? É uma cola. E essa cola ela é composta de 3 pilares. É o amor, o humor e o significado. Isso é o papel de todo gestor. Amor, humor. Ou eu posso ser alegre ou triste. E aqui é forma de viver mesmo. Amor, afável ou rude.
e obra, que é significado, significado que é obra ou tarefa. O que que é obra? O que a gente está construindo aqui é muito maior. Você não está aqui só para fazer a sua tarefa, só para fazer a sua atividade. Então, a gente permite quais comportamentos a gente quer colocar para dentro também lá na seleção. Eu quero colocar alguém que é triste na vida, alguém que é rude no tratar? Não, gente, isso não vai ser aceito. A gente precisa disso. Quantas vezes, aí eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês viram pessoas que lidam lá com o paciente que está em sofrimento e essa pessoa conseguia fazer o paciente sorrir? Elas traziam um ar alegre no momento mais difícil do cara. E no trabalho nosso mesmo. Com quem que vocês querem trabalhar? Com alguém que é afável ou com alguém que é rude? Com alguém que é alegre ou com alguém que é triste? Com pessoas. E aí, o papel do gestor está muito aqui no pilar de baixo, né? Com o significado. É ele que tem que conduzir as pessoas para a obra e não para a tarefa. A gente está aqui para algo maior, não é só para fazer as tarefas. A gente está aqui porque a gente tem essa missão. Lembra do Jansen, que eu falei para vocês da NVIDIA? Ele deixou muito clara a missão, ele convenceu as pessoas disso. Ele vive aquilo, a alma dele é aquilo. Então, se a gente for gestor e a gente não consegue vender a obra para as pessoas, o que, que a gente está fazendo ali, qual que é a missão do nosso trabalho, na minha atuação no hospital, eu sempre falei, ou a gente ajuda a cuidar, independente da área, ou a gente atrapalha. E eu não aceito ser pago para atrapalhar o cuidado. Não dá, gente. Não dá. Então, essa é a obra. E cada função, cada departamento, cada empresa vai ter a sua obra. Eu, enquanto gestor, se eu for gestor da manutenção, eu quero que seja a melhor manutenção que a gente tem. Se for gestor do RH, eu quero ser o melhor RH. Com a equipe, com a equipe. Então, a gente passou aqui pelo contexto, a gente passou pela cultura, a gente passou por seleção e qualificação, e a gente passou pelo fechamento. Para encerrar esse, essa série nossa aqui, eu trago uma música que traz muito esse significado da obra, né? Traz muito o largar o pequeno sonho, largar aquela coisa individualista e assumir uma coisa compartilhada, que é a banda do Chico Buarque. Cada um larga o seu pequeno sonho para viver algo maior, que é ver a banda passar. Nosso desafio enquanto liderança que incentiva uma cultura, que busca uma cultura de bons resultados, de alta performance, que traz uma coisa perene, é conduzir as pessoas nisso, cada um largar o seu pequeno sonho e conduzir para algo maior. E isso, gente, é motivo de significado para as pessoas. Isso vai fazer com que as pessoas queiram trabalhar com você. É muito gostoso isso. Não, eu quero ir lá porque eu vou trabalhar com fulano, eu quero fazer isso. Por quê? Porque sabe que eu vou aprender. Tem gente que não quer aprender, mas tá tudo bem. Lá, fazer cada um deixar o seu pequeno sonho e olhar, deixar a árvore, olhar a floresta, e falar assim, cara, quanta coisa a gente tem que fazer. Como que a gente pode ser um baita resultado? Eu falo isso aqui de Marília, no interior de São Paulo. Eu tive certeza que durante um período a gente foi uma das melhores equipes de gestão de pessoas. Estou saindo agora para outros desafios, tem muita coisa para construir, ou atuar com consultoria, estou atuando com consultoria, mas porque a gente tem essa visão, a gente precisa ter essa visão. Algumas referências do que a gente discutiu aqui hoje para vocês, para quem quiser buscar um pouco mais, que tem muitas outras coisas para a gente discutir, né? Mas eu separei aqui um conteúdo que eu acreditava que poderia contribuir com aquele conteúdo inicial que a gente fez, sem repetir basicamente nada, né, Lucas? A gente não repetiu quase nada da nossa discussão. Quem quiser lá tem um pouco mais, mas eu acredito que essa aula aqui ficou melhor do que a primeira, até porque eu estou mais experiente também. Aqui, gente, meu contato para vocês. Então, quem quiser mandar uma mensagem, falar o que mais gostou de hoje, pode mandar lá, pode mandar aqui no chat também. E eu estou atuando com palestras, treinamentos, consultorias e imersões internacionais também, a partir de agora. Em outubro vou para a China, vou para os Estados Unidos, vou para o Panamá, mas a gente pode conversar e espero contribuir com vocês sempre que eu tiver a oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. E eu peço que vocês coloquem no chat aqui o principal aprendizado de hoje. Muito obrigado. Muito bom, Kelly. Sensacional, assim, de verdade. E
A gente até quando fez o convite, né? Já imaginando que o conteúdo, apesar da gente estar bem próximo falando, mas e não seria igual, né? Então, eu falo, digo que a gente está sempre, né? Sempre, né? Sempre aprendendo, né? É, eu estava lendo aqui hoje de manhã, estava abri aqui o celular e tem um amigo que até já já fez webinários com a gente, o Gordilho, Roberto Gordilho, e ele fala de gestão. Um Fala amigo, tanto. o Gordilho é um amigo, eu aprendi muito já com o conteúdo dele. É, cara, e assim, ele tava falando aqui ele fez uma postagem que viver apagando incêndios não é gestão. E eu falo que a gente vive muito assim, né? E isso vem muito do aprendizado da gente também, né? Eu acho que é, ninguém nasce, né? Ou você pode até me responder, acho que você tem mais propriedade, mas a gente nasce líder. Você nasce líder? Ou você se transforma em líder? Ou existe um líder nato? A gente tem, isso foi desmistificado, Lucas, porque a gente tem a teoria dos traços lá da década de 20 que falava sobre isso, né? É claro que tem gente que tem mais facilidade, mas se a gente olhar as competências que um líder tem que ter, comunicação, visão de futuro, estratégia, são todas competências que podem ser aprendidas. Então, cara, dá para desenvolver, dá para ser um excelente líder. Se a gente pegar, ó, o que que um líder precisa ter? A gente elencar lá 10 competências, de acordo com o cenário vai mudar. Mas o que que um líder precisa ter? O que daquilo ali não se aprende? Não tem nada disso. Então, dá para transformar as pessoas eu posso me transformar em um bom líder. Eu tenho que estudar, tenho que buscar, tenho que aplicar, mas dá. Mas eu tenho que ter disposição para isso, né? Exato. Alguém tem Alguém alguma pergunta, gente? É isso que eu ia falar agora. Alguém tem alguma pergunta? Mas acho que foi tão interessante, viu, Kedman, que eu mesmo pensei em perguntar, mas assim, você foi caminhando de uma forma que foi excelente. E, mas se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade aqui, abrir o microfone, abrir a câmera ou perguntar aqui também. A gente tem esse tempinho para vocês falarem e participarem com a gente. Ó, o Sérgio tá aí. Um grande abraço, Sérgio. Sérgio, Sérgio Stopato. Eu vi que apareceu um pouquinho aqui, foi bem na hora da sua fala, o João Luiz apareceu aqui na câmera, aqui ele abriu a câmera e apareceu um pouquinho, mandou um oi pra gente. Mandou um oi pra você também. Perfeito. Bom, como o Kedman falou, o Kedman vai compartilhar com a gente esse material aí também, né? Mas a gente vai compartilhar, na verdade, o vídeo também. Então, se vocês quiserem depois rever, né, esse conteúdo, nós vamos colocar lá no grupo que eu falei para vocês. Eu vou colocar aqui de novo, novamente, o link. E também no YouTube, procura lá Azevedo Capacita, que é o nome do nosso webinar. Lá também a gente vai ter todo o conteúdo lá, até o do Kedman, ele fez lá no comecinho. Vocês podem conferir e assistir novamente. Antes de encerrar, viu, Kedman, eu vou pedir para o pessoal abrir a câmera. A gente sempre faz isso. Quem puder, só abrir a câmera, a gente fazer uma fotinha aqui, uma foto final com o pessoal. E E depois a gente postar aí nas nossas redes. Enquanto o pessoal vai abrindo, a gente vai contar até três. Quem faz isso muito bem é a Anne, como ela não está aqui, ficou para eu fazer. Então eu vou fazer. Vou pedir para que vocês abram a câmera aí. Pessoal lá de UAM, de Prudente Prudente, ó, tá agradecendo, viu, aqui, mandando aqui uma. Obrigado, obrigado. Um abraço pessoal de Prudente. Prudente é uma cidade muito gostosa também, mas é quente também, deve estar um calor agora. Quente, quente, quente. Obrigado, um abraço, Valdir. Valdir Ragazzi, Larissa. A Larissa é de onde, Larissa? Larissa Neves, Matão, Santa Casa Então, do Matão. bacana, bacana. Abre as câmeras aí, gente. Cadê? Vamos tirar uma fotinha. Vamos lá, vamos tirar uma foto? Eu vou contar até três para vocês sorrirem, dá tempo de vocês arrumarem o cabelo. Tem muito isso. Vamos se organizar aí, assim, ó, pra gente fazer essa Quem foto. postou, quem postou a foto lá, depois me marca, viu, gente? Na Marca hora que lá. eu falei para tirar. É, pode marcar que a gente se conecta. Vamos lá, Darlene, eu tô vendo aqui. A Darlene já tá desde o começo com a câmera aberta. A Darlene,
né? Indicação do Kedman. Depois você me passa o contato, viu, da Darlene? Viu, Kedman? Excelente pessoa para falar com vocês também, viu? Muito bom. A Maristela, que eu tô vendo aqui também. Felícia. Bom, vamos Obrigado, lá. Michele. Vamos contar até três aqui. Um, dois, três. Feito, feito. Kedman, sem mais perguntas aí, agradeço a sua participação de hoje. Acho que foi uma excelente manhã, uma hora e pouquinho que nós estivemos aqui. Acho que aprendizado, né? Foi muito bom. E, e agradecer mais uma vez. Acho que a gente pode, né? Eu tenho certeza que daqui a um ano as coisas vão estar diferentes, né? Então, ou daqui a 6 meses, ou menos ainda. Então, eu tenho certeza que a gente tem muito conteúdo ainda, né, para trazer com você, né? Independente de onde estiver, qual lugar do mundo, né? A gente consegue se conectar hoje, né? Então, hoje é mais fácil, né, para estarmos juntos. Então, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, o seu tempo de estar com a gente esta manhã, viu, Kedman? E as suas considerações finais também. Pode contar comigo. Muito obrigado, gente. Só para a gente fechar, tem uma fala do Tom Peters que eu gosto muito, que excelência é os próximos 5 minutos ou não é nada. Próxima conversa, próximo e-mail. Excelência não é uma aspiração de longo prazo, excelência é curto prazo. Ou eu faço bem feito agora e nos próximos 5 minutos, ou não é nada. Então, fecho com essa fala do Tom Peters que eu gosto demais, eu acho uma fala maravilhosa. Muito obrigado pela atenção de vocês, e vocês disporam aqui daquilo que é o mais precioso na nossa vida, que é o nosso tempo. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela participação. Valeu, pessoal. Obrigado, bom dia. Semana que vem a gente tem mais conteúdo aí. Tchau, tchau. Obrigado.